como que você está? Tudo bem? Hoje eu vou gravar para você, vou te apresentar a lição de número 2 do trimestre em que estamos estudando, né, sobre vida, morte e eternidade. Eu peço desculpas a você por não ter lhe enviado a lição antes. Eu acabei viajando e me envolvendo com algumas outras coisas, né, familiares, e aí não pude te mandar antes a lição, mas te garanto que a lição já da próxima semana estará rapidamente disponível para você, tudo bem? Esta lição de número 2, ela é muito importante porque ela vai nos explicar o conceito de pecado. E por que é importante você entender o conceito de pecado? Porque se você não entender este conceito, você não vai sentir necessidade de um Salvador, simples assim. E se você não sente necessidade de um Salvador, não tem um porquê de você fazer parte do cristianismo, né? E aí, obviamente, na sua vida religiosa não tem sentido. Então a doutrina do pecado, né, que se estuda no curso de teologia, que se estuda mestrado, doutorado e por aí vai, é uma doutrina muito importante, porque ela mostra que a nossa natureza foi tão corrompida quando nos afastamos de Deus como humanidade, que agora nós precisamos de um remédio, né? E esse remédio é apenas Jesus Cristo. Mas antes, vamos aqui então ler um texto, vou definir para você o que é pecado e vamos aqui analisar o pecado e suas consequências na vida do ser humano. Tudo bem? Mas uma boa notícia que eu tenho para você. Apesar de em Gênesis 3, o pecado ter começado e ali ter sido o capítulo mais triste da história humana e da Bíblia, também em Gênesis 3, Deus prometeu para os nossos primeiros pais a salvação. Ele prometeu que um substituto esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Você vai ver que o Evangelho se encontra desde o livro de Gênesis, ok? Bom, o texto de Romanos 5,12, né, vou abrir aqui na minha Bíblia, é um texto muito importante para nós começarmos a definição de pecado. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Que informações nós temos nesse texto? Primeiro, que a morte entrou no mundo, né? O pecado entrou no mundo por causa de um homem, né? Adão, neste caso, né? Eva também, mas aqui ele está fazendo uma comparação entre Adão e Cristo, tá? Então, o primeiro Adão foi responsável pela entrada do pecado e, consequentemente, a morte, tá? Já o segundo Adão, você pode ler no restante de Romanos 5, por meio do segundo Adão, que é Cristo, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Isso aí, por exemplo, está no versículo 20. E o que é pecado? Veja, você não deve definir pecado simplesmente como transgressão da lei de Deus. Em 1 João 3,4 é dito, né, que pecado é a transgressão da lei, mas essa não é a única definição de pecado na Bíblia, tá? Existem muitas definições de pecado na Bíblia, tanto palavras hebraicas quanto gregas. Então, quando você diz que pecado é só a transgressão da lei, você está limitando muito o conceito de pecado. Primeiramente, pecado é um afastamento de Deus, tá? Um desejo da criatura se colocar no lugar do Criador. Esta é a essência do pecado. Quando a Eva, né, se tornou, teve o desejo de ser como o Criador, né, ela já estava, neste momento, se afastando de Deus. Mas quando ela firmou, entre aspas, o compromisso, né, de aceitar a insinuação de Satanás de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela transgrediu, né, a lei de Deus. E aí, obviamente, a natureza perfeita que Eva e Adão tinham, né, ela se corrompeu, tá? Então,
Pecado na Bíblia, queridos, primeiramente é uma disposição interna para o mal. Para deixar mais claro, use o termo pecado no singular e pecados no plural para diferenciar disposição interna de atos pecaminosos. O pecado nós podemos comparar a um vírus que está no nosso interior, ok? E assim como um vírus causa sequelas ou apresenta sintomas no nosso corpo, o pecado, esse vírus do pecado, ele também apresenta os seus sintomas, e um deles é a morte. E por quê? Porque quando nós pecamos, de acordo com Isaías 59, verso 2, ocorre o quê? Um afastamento entre o ser humano e Deus, ou seja, um afastamento entre o ser humano e a fonte de vida. E como consequência disso, nossos primeiros pais perderam o acesso à árvore da vida, em Gênesis 3, 22 a 24. Então, por eles terem, primeiro, tentado se colocar numa posição de igualdade com o Criador, eles já foram desenvolvendo uma natureza propensa ao pecado. Depois do comer da árvore da vida, se constituiu num ato pecaminoso que foi consequência daquilo que Satanás teve o sucesso de implantar dentro dos nossos primeiros pais. Então, você precisa entender isso por quê? Porque o pecado é muito mais do que atos. O pecado é uma disposição interna para o mal. Tá? E outra coisa que o texto de Romanos 5,12 diz é que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Existe às vezes uma ideia, né, entre as pessoas de que nós estamos pagando pelo que Adão e Eva fizeram. Isso é um absurdo, né? E isso seria totalmente injusto, né? Deus não... como diz ali, tem um princípio, né, de Ezequiel 18,4, Ezequiel 18,20, Êxodo 23, né, 7. Deus não pune o inocente com o culpado, tá? Então, por que nós também herdamos a morte dos nossos primeiros pais? O texto diz ali, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que nós herdamos de Adão é a disposição para pecar, não a culpa de Adão. Faça essa diferença. A Bíblia não ensina que nós herdamos a culpa de Adão. Nós herdamos a disposição interna para o mal. E como resultado dos nossos próprios pecados, como diz Romanos 3, 23, não é? E Romanos 6, 23, sabe? Todos pecaram, diz Romanos 3, 23, e carecem da glória de Deus. Então, como nós pecamos, nós pagamos, sofremos as consequências pelos nossos pecados. Então, você tem que tirar essa ideia da sua mente, tá? De que você está pagando por algo que Adão e Eva fizeram. Não é isso. Nós recebemos os primeiros pais a natureza para o mal. Não tem como ser diferente, né? Você não recebe uma carga genética dos seus antepassados de várias gerações. Então, nós recebemos isso. Esse vírus chamado pecado. E aí esse vírus instalado, na glorificação, Deus vai desinstalar esse vírus e jogá-lo na lixeira, diríamos assim. E aí sim, na glorificação, nós estaremos livres tanto do pecado quanto das consequências do pecado. Uma coisa importante, né, que a lição nos mostra é que o mundo foi criado perfeito por Deus. Ali em Gênesis 1:31, né, é dito que Deus olhou tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Deus concluiu a criação em 6 dias. No 7º dia, ele estabelece esse 7º dia como um dia abençoado e santificado, em memorial ao poder criador dele, né, como está ali em Gênesis 2, 2 e 3. E ou seja, quando Deus cria tudo perfeito, isso quer dizer que a morte era desconhecida para Adão e Eva. Isso aqui já refuta, amigos, o chamado teísmo evolucionista, o evolucionismo teísta. Existem cristãos
que tentam harmonizar a teoria da macroevolução, né, com a doutrina da criação. Só que essa harmonização é impossível, porque se Deus tivesse usado o processo macroevolutivo para criar, então, obviamente, ele utilizou-se também da seleção natural, né? E a seleção natural ensina que o organismo mais forte sobrevive em relação ao mais fraco. Ou seja, isso significa que se Deus usou o macroevolucionismo para criar as coisas, então a morte existiu antes do próprio pecado em Gênesis 3. Ou seja, um absurdo. Então o evolucionismo teísta não tem base bíblica nenhuma, tá? Porque você vê em Gênesis 2:16, por exemplo, e 17. Deus dá ordem, ó. De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Eles receberam aviso de que se eles pecassem, eles morreriam no futuro. Então a morte era desconhecida no presente para eles. Então Deus não usou o macroevolucionismo para criar. Tira isso da sua cabeça, se você tem isso na sua mente. Tá? O Salmo 33, versos 6 e 9, tem uma linguagem muito clara. Diz assim: ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então Deus, pelo poder da sua palavra, né, conseguiu criar matéria, conseguiu transformar a matéria, né, em vida humana, animal, mineral, vegetal e por aí vai. O Criador fez isso. Ele não precisou de bilhões e bilhões de anos para isso, tá? Outra coisa que aprendemos é que, isso aqui é muito importante, se Deus deu a Adão e Eva a possibilidade de o obedecerem ou não, isso prova que Deus é amor. Você já parou para pensar nisso? Se Deus não dá para Adão e Eva a possibilidade de eles escolherem amar a Deus, Deus não seria amor. Porque o verdadeiro amor, meu amigo, minha amiga internauta, ele não se impõe, ele se conquista. Óbvio que, além da pessoa do outro lado ter que conquistar o amor da pessoa do outro lado, a pessoa do outro lado tem que se permitir conquistar também. Ok? Então, nós não devemos estranhar que Deus tenha colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden. Se Deus não faz isso, ele não seria amor. Ele estaria obrigando Adão e Eva a amarem-no sem terem uma decisão firme em relação a isso. Uma decisão que viesse de dentro deles mesmos. Tá? Então isso aqui também nos mostra, esse texto, que essa doutrina chamada determinismo, né? Que Deus determina uns para salvação, outros para perdição, ela não é bíblica, de forma alguma. Né? Deus criou o ser humano com livre-arbítrio. Tanto que Deus colocou para ele, olha, se você comer da árvore, você vai morrer. Se não comer da árvore, você não vai morrer. Então, Deus não criou o mal, que isso fique bem claro. Ele só deu a possibilidade das pessoas fazerem o mal. Mas a possibilidade não é o mal em si. Então, já recebi comentários assim, Deus é o criador do mal porque ele criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bobagem. A árvore do conhecimento do bem e do mal era um teste e era uma forma visível de Adão e Eva demonstrarem que realmente eles escolheram amar a Deus de livre e espontânea vontade. Se Deus não dá a possibilidade de eles rejeitarem o amor de Deus, Deus não seria amor, iria contra, em choque isso com a essência dele. Tá? E outra coisa, era difícil eles resistirem à árvore? Não era. Primeiro porque eles não estavam passando fome. E segundo, mais importante, eles não tinham a propensão para o mal que nós temos. O livre-arbítrio de Adão e Eva era perfeito. O nosso, nós temos ainda livre-arbítrio, mas ele é bem corrompido. Textos bíblicos dizem, né? Por exemplo, Apocalipse 22:17, quem quiser, receba de graça da água da vida. Mas os textos também mostram o seguinte, como em Romanos 7, Paulo diz assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço e aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Então o que isso nos mostra? O perfeito livre-arbítrio
que os nossos primeiros pais tiveram, nós não temos mais. Tá? A nossa natureza é totalmente depravada. Mas nós não podemos ir para o extremo, né, do determinismo, como se nós não tivéssemos nada de livre-arbítrio. Nós temos alguma coisinha ainda. E esta coisinha de livre-arbítrio, ela é conduzida pelo Espírito Santo, diz Romanos 2,4, não é obrigado, não é pego pelo colarinho, é conduzida ao arrependimento. Tá? Então isso é importante você ter em mente. E quando nós vamos para Gênesis 3, queridos, aí nós vemos que é o capítulo realmente mais triste da Bíblia. Porque foi o momento em que quando Deus foi passear no Jardim do Éden, né, possivelmente esse era o costume dele, né, todas as tardinhas, Deus, né, aparecia de uma forma gloriosa, de uma forma que pudesse caminhar e se relacionar com eles. Todas as tardinhas ali Deus deixava o seu trono no universo e vinha passar esse tempo, né, com seus filhos aqui neste planeta. E aí quando Deus caminha, né, por ali, ele já tinha obviamente percebido. Imagina a tristeza de Deus, porque antes, com certeza, no mundo de perfeito amor, quando Deus chegava, Adão e Eva vinham correndo para abraçá-lo. Só que dessa vez foi diferente. Eles se esconderam daquele pai que tanto os ama. Com certeza isso provocou uma dor em Deus que nós não temos nem como imaginar. Né? E aí, quando nós analisamos a tentação de Satanás, né, nós percebemos algumas coisas, uns princípios básicos, né, sobre esta tentação e que nós precisamos considerar para nós também nos precavermos dos ataques do inimigo. A lição nos mostra primeiro que Eva ignorou 3 princípios básicos, né? O primeiro, a razão humana nem sempre é a maneira mais segura para se avaliar questões espirituais. E é a mais pura verdade. Jeremias 17,9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E aí o verso seguinte diz: só eu, o Senhor, sondo todos os corações. Então, a nossa razão nem sempre é a maneira mais segura, não é, de avaliarmos questões espirituais. A maneira mais segura de avaliarmos é sim usarmos nossa razão, mas uma razão que se submeta à razão de Deus, à racionalidade de Deus, que é a palavra dele. Ok? A nossa razão foi dada por Deus, mas por ela estar corrompida pelo pecado e ela não perceber toda a realidade por causa, né, da corrupção do pecado, então nós precisamos que a nossa lógica e a nossa razão estejam ajoelhadas diante da lógica divina revelada nas Escrituras. Tá bom? Outra coisa que Eva ignorou, né, que a palavra de Deus pode parecer ilógica e sem sentido, mas é sempre correta e confiável. Né? Satanás conseguiu mostrar para Eva que aparentemente Deus foi ilógico no que disse, né? Vocês vão comer do fruto, vocês vão morrer? Vocês não vão morrer, diz a serpente. Olha, eu estou aqui. Se eu estou falando, é porque eu comi essa árvore, olha, não aconteceu nada comigo. E aí o que acontece? Ela pensou o seguinte: não, o que Deus diz parece lógico mesmo, o que a serpente diz parece lógico, porque se ela comeu do fruto e não aconteceu nada com ela, quando eu comer do fruto não vai acontecer nada comigo. E eu vou ter um conhecimento, vou ser como Deus, já que essa serpente consigo até falar. Né? E aí o que acontece? Nós sabemos de Apocalipse 12, 7 a 9, que na verdade foi Satanás quem usou aquela serpente como médium para ele falar por meio daquele animal. Então, quando a palavra de Deus nos parece lógica e sem sentido, nós temos que ter humildade, queridos, e pensarmos o seguinte: bom, se a palavra de Deus parece lógica para mim, o erro está em mim, não em Deus. Né? Tem pessoas que acham que elas têm que corrigirem a Bíblia, né? Adaptarem a Bíblia de acordo com as suas ideologias, de acordo com a sua visão de mundo. Essa é uma das maiores manifestações de arrogância que você pode ter, que você pode perceber na vida. Né? Nós nunca podemos querer adaptar a palavra de Deus aos nossos critérios humanos
de avaliação e de racionalidade, porque a palavra de Deus, de acordo com 2 Pedro 1, 20 e 21, a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo, então ela tem uma natureza superior, ela vem de uma mente superior. Então, como que eu, com a minha mente humana, corrompida pelo pecado, que muitas vezes não consigo nem controlar meus próprios pensamentos, eu vou querer colocar a minha mente acima da mente mestra por trás dessa palavra? É muita arrogância e também perda de tempo. Ok? E terceiro aspecto, e só para lembrar, né, em João 10:35, Jesus disse que a Escritura não pode falhar. A nossa lógica, as nossas conclusões, a nossa razão, nossas emoções podem falhar, mas a palavra de Deus, diz Jesus em João 10:35, ela não pode falhar. Tá? Então, submeta-se à lógica divina revelada nas Escrituras. Isso vai fazer de você uma pessoa feliz, uma pessoa de sucesso, uma pessoa preparada para enfrentar o conflito cósmico que existe entre o bem e o mal. E terceiro princípio que Eva ignorou é que há coisas que não são más nem erradas em si mesmas, mas Deus as escolheu como testes de obediência. Pode haver coisas que não são em si mesmas imorais de se fazer e de se praticar, mas Deus pode escolher isso, não é? Para testar a nossa obediência, com o intuito de nos fortalecer. Tá? Bom, como que foi o engano de Satanás para que levasse Eva e Adão a desconsiderarem esses três princípios básicos e, consequentemente, a pecar? Satanás, ele usou, né, se você ler Gênesis 3, 1 a 7, você vê que Satanás usou os sentidos e a lógica pessoal de Eva e depois Adão, não é? Sem confrontar essa lógica com a palavra de Deus. Ele disse assim, ó, Deus disse que se vocês comerem das árvores do jardim, vocês não podem comer das árvores do jardim? Deus não disse isso. Aí Eva, não, ele não disse isso, ele disse que não podemos comer da árvore que está no meio do jardim, porque se nós comermos dela vamos morrer. Então ele aborda Eva, né, de uma forma, com uma retórica bem interessante, né? Ele nega o que Deus disse de uma forma inocente para que Eva pudesse corrigi-lo. Ao Eva corrigi-lo, ela cometeu um problema. Ela se colocou em diálogo com Satanás. E ali foi o problema. Se ela tivesse, no momento em que a serpente falou isso para ela, porque os anjos, né, já tinham informados de que um conflito tinha ocorrido no céu. Então ela podia ter caído fora. Mas não, aquilo chamou a atenção dela. Né? Ela foi pelos sentidos, não é? Ela sentiu que se Deus disse isso, mas a serpente disse outra coisa e aconteceu um resultado maravilhoso na serpente, né? Aí vem a questão da lógica. Então, logicamente, a serpente tem mais argumentos do que o próprio Deus. Então, Satanás, ele usa os sentidos e a lógica pessoal, só que ele nunca vai querer que você confronte os seus sentimentos, a sua lógica com as Escrituras. Por quê? Porque ali na tentação, você vê Satanás mentindo sobre Deus. Em nenhum momento ele realmente cita o que Deus ensinou. É por isso que quando você e eu separamos um tempo para o estudo da Bíblia, para aprendermos aquilo que Deus deixou para nós nas Escrituras, nós teremos mais conhecimento, capacitação do Espírito, que é o mais importante, para nós submetermos os nossos sentidos, também os sentimentos e a nossa razão, né? A lógica e a razão de Deus. Tá? Então, foi isso que aconteceu, né? Satanás, ele
usou tanto dos sentidos quanto da lógica pessoal humana para enganar. E Satanás, no Éden, queridos, ele criou a mediunidade. Eu não estou dizendo isso para ofender algum irmão espírita, né, que é médium ou que acredita na mediunidade. Mas eu tenho que mostrar para você a visão bíblica sobre esse assunto. E nós vamos ter uma lição, né, em que vamos abordar o espiritismo segundo a Bíblia. Veja, é o espiritismo, é a doutrina, não são as pessoas. Tá? Nós não discutimos pessoas. Cada pessoa tem um grande valor para Deus. Os filhos de Deus, então, estão em todos os lugares, tá? E Deus está trabalhando para reunir um povo e prepará-lo para a volta de Jesus. Então, o que eu vou dizer para você não é uma demonstração de arrogância, de que eu sei melhor do que você ou coisa parecida, não. Eu sou um pecador igual a você, né? Então eu não tenho vantagem nenhuma. Mas aquilo que eu aprendi da Bíblia, e por eu crer que a Bíblia tem razões suficientes para ser a palavra de Deus, eu preciso apresentar para você, tá? E quando você vai para Gênesis 3:4, você vê que Satanás ele criou tanto a mediunidade, e pasme, queridos, ele criou a mentira de que é possível ter vida mesmo pecando. A doutrina da imortalidade natural da alma. Olha o que diz Gênesis 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Aqui, ele disse para ela que mesmo ela comendo do fruto proibido, ela não se tornaria mortal. Só que Deus tinha dito em Gênesis 2, 16 e 17, que se comesse do fruto proibido, eles se tornariam mortais. Não há, queridos, nesses textos qualquer indicação de que Deus colocou uma alma em Adão ou em Eva, que pudesse sobreviver fora do corpo. Não há nenhuma indicação. Tá? Outro detalhe que você tem que analisar, em Gênesis 2:7 diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Tem uma diferença muito grande entre ter e ser. Por exemplo, eu tenho uma Bíblia. Agora, eu não posso dizer eu sou uma Bíblia, porque eu não sou uma Bíblia. Na Bíblia não é dito que Adão tem uma alma. Diz em Gênesis 2:7 que ele é alma. E Gênesis 3:19 diz que aonde ele iria após a morte? Não era para o lugar intermediário, não era para o céu nem para o inferno. Gênesis 3:19 diz assim, que no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste criado, porque tu és pó e ao pó voltarás. Não existe na Bíblia a possibilidade de ter vida consciente fora do corpo. Tá? Esse é o pensamento judaico-cristão. Tá? Nós vamos analisar mais sobre isso no futuro. Tá? Mas você tem que entender uma coisa. Essa doutrina da imortalidade da alma e usar a serpente como médium, ela começou com Satanás, realmente. Por quê? Porque essa doutrina ensina que não importa o quanto você é pecador, você tem uma alma que sobrevive fora do corpo. Enquanto nossos irmãos espíritas ensinam que esta alma, né, vai para o mundo, uma espécie de hospital espiritual, e depois reencarna até esta alma, esta pessoa, né, esta alma se desenvolver e atingir a plenitude da divindade, outros irmãos de outras igrejas ensinam, né, que a alma vai para um lugar intermediário, aguardar a ressurreição, ou vai para o purgatório, vai para o inferno, né, e tudo mais. Mas a Bíblia não ensina isso. Tá? Você vai ver ao longo do trimestre que nós vamos estudar muito sobre isso. E você vai perceber que longe de ensinar a imortalidade natural da alma, a Bíblia ensina a mortalidade da alma. E por quê? A resposta é simples, queridos. Como que nós podemos ter uma alma imortal se em Gênesis 3, 22 a 24, Deus tirou da humanidade o acesso à árvore da vida?
Alguém pode argumentar, não, Deus tirou o acesso da árvore da vida para que o corpo fosse mortal. Não tem lógica. Não tem lógica porque Gênesis 2,7 não diz que Adão recebeu uma alma, diz que ele se tornou uma alma. Então, quando Deus tira o acesso da árvore da vida, é para que Adão e Eva não fossem pecadores imortais. E Apocalipse 22 ensina que nós vamos ter acesso de novo a esta árvore. E aí nós poderemos ter a eternidade. Tá? Então a doutrina da imortalidade natural da alma, ela é ilógica quando nós analisamos desta perspectiva de Gênesis 2, de Gênesis 3 e tudo mais. Existem aqui na lição outros textos, né, que falam da inconsciência durante a morte, mas eu quero analisar esses textos com você mais para frente, tá? Para você ver até mesmo as interpretações alternativas que dão a esses textos muito claros. Por exemplo, um deles, no Salmo 115, 17, Davi diz que os mortos não louvam o Senhor. E ainda diz onde eles estão. Os que descem à região do silêncio. Pronto. Ele diz que o morto não louva a Deus. Ou seja, se não louva a Deus, ele não está num lugar intermediário. Ou no céu para agradecer a Deus. Né? E ainda ele está num lugar de silêncio, que é a sepultura. Aí alguns dizem assim, não, né? A Bíblia ainda não tinha uma revelação completa sobre o assunto e tudo mais. Eu vou provar para você que isso é conversa furada. Tá? Não pode se dizer que tantos textos que falam sobre a mortalidade da alma e da inconsciência durante a morte estejam errados. A mesma coisa que dizer assim, o Espírito Santo deu um deslize e permitiu que erros doutrinários estivessem na Bíblia. Quando há uma crença errada de pessoas na Bíblia, a Bíblia nos mostra. Mas ela não assume que ela é responsável por aquela crença. Agora, quando a Bíblia assume, né, a crença na mortalidade da alma, é óbvio que não é um erro, não é uma falta de revelação para eles. Tá? Eu vou explicar isso para você mais para frente. E lembre-se de uma coisa, a doutrina da imortalidade natural da alma, a mediunidade surgiram no Éden, com Satanás. Depois, essa doutrina foi fortalecida entre os egípcios e povos antigos, mas ela foi muito difundida, especialmente por Platão. Né? No seu livro A República, a Platão, que era discípulo de Sócrates. E olha outro passo, Agostinho, que foi um importantíssimo teólogo, né, para o cristianismo, ele bebia muito nas fontes de Platão. Então ele trouxe essa doutrina para dentro do cristianismo. Então você percebe a sequência? Começa no Éden, com Satanás, depois entre os povos egípcios e outros povos antigos, ela é mais divulgada pelos gregos, por influência de Sócrates, que dizia assim, que o corpo é a prisão da alma, né? E depois Santo Agostinho, por ter bebido nesta fonte, ele também ensina essa doutrina e a incorpora no cristianismo. É bom você fazer um estudo dessa parte histórica da teologia, para você perceber como que certas doutrinas que entram na igreja e que parecem ortodoxas, na verdade elas não são. E só para dizer, contrariar o que Platão disse que o corpo é a prisão da alma, né? Ou seja, quando a pessoa morrer, ela vai libertar a alma do corpo. A Bíblia ensina o contrário. A Bíblia ensina em 1 Coríntios 6, 19 e 20 que o corpo é o templo do Espírito Santo. Eu pergunto para você, duas coisas contraditórias, elas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? Não tem como. Isso do ponto de vista humano, racional, filosófico, lógico, não tem como. Ou Platão estava certo em dizer que o corpo é a prisão da alma, ou a Bíblia, por meio do apóstolo Paulo, está certa em dizer que o corpo é o templo do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então, como duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, ou Platão mentiu ou a Bíblia mentiu. E eu tenho razões suficientes para crer que mesmo bem intencionado, né? Platão mentiu. A Bíblia não mentiu. E agora, vamos ver aqui as consequências do pecado, tá? Para depois finalizarmos mostrando como que Deus falou já do evangelho de esperança para os nossos primeiros pais no Jardim do Éden. Bom,
Primeiro, né, eles sentiram o que nós podemos chamar de uma teofobia. Tel, né, vem do grego teos, que é Deus, tá? Então uma teofobia seria um medo ou uma fobia de Deus. Quando Deus chega no jardim, na viração do dia, ou seja, à tardinha de ali, de acordo com Gênesis 3:8, né, eles têm um medo de Deus, porque eles ouviram Deus caminhando no jardim, ficaram com medo do Senhor, porque o pecado fez o quê? Quando eles desobedeceram, né, quando eles se afastaram de Deus, e essa natureza interna disposta para o erro se implantou deles, esse vírus se instalou, né, eles acabaram se afastando de Deus. Tiveram essa fobia de Deus, né? E aí, consequentemente, se separaram do autor da vida, passou a existir a morte. Que morte é o que na Bíblia? Deixar de existir. Né? Morte não é a passagem para uma outra dimensão. Não, a morte é deixar de existir. Morte é o contrário de vida. Né? Vida é o resultado da união do pó da terra com o fôlego de vida. E aí a alma vivente existe, o ser comum, a alma vivente existe. A morte é o processo contrário. O fôlego de vida, que é o espírito que Deus soprou em Adão, esse fôlego de vida sai e retorna para Deus, diz Eclesiastes 12:7. É um poder, é uma energia de Deus que retorna a ele, não é nada consciente, tá? E o corpo volta à terra. Então a morte é a vida ao inverso, né? É deixar de existir, tá? E agora, para finalizar, vamos ver aqui, queridos, a promessa de Deus de que apesar deles terem pecado, apesar de parecer que não havia mais esperança, o evangelho estava disponível para eles. Depois que Deus, né, que é amor, mas também é o nosso justo juiz, ele mostra as consequências do pecado e da sentença, né, tanto para a serpente, quanto para Adão, quanto para Eva. Quando ele dá esta sentença, ele não nos deixa em desespero. O nosso Deus não faria isso. Em Gênesis 3,15, ele disse o seguinte, quando ele estava falando com a serpente, mais especificamente com o diabo, tá? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Olha, isso está no singular. Quer dizer que ia haver uma inimizade entre Satanás, não é? E a descendência dele, uma inimizade contra o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, esse é um texto messiânico. Quando Satanás torturou Cristo na cruz, isto equivaleu a serpente morder no calcanhar de Cristo. Causou muita dor. Mas quando Cristo morre e ressuscita, ele esmaga a cabeça da serpente. E isso vai ocorrer definitivamente, né, depois da volta de Jesus e depois do milênio. Porque é depois do milênio que Satanás é jogado no lago de fogo, diz Apocalipse 20:7-10. Ele só é jogado no fogo depois do milênio, né, no lago de fogo. E aí, depois de ser castigado proporcionalmente à sua maldade, ou seja, ele vai demorar mais tempo no lago de fogo que muitos outros, aí vai se cumprir em definitivo Romanos 16:20, que diz assim, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Então a vitória de Cristo na cruz do Calvário é a garantia de que a cabeça da serpente, Satanás, será definitivamente esmagada, como diz Romanos 16:20. E assim pecado e pecadores que não se arrependeram deixarão de existir e vai voltar aquela perfeita harmonia que havia no planeta Terra, do planeta Terra com Deus, do planeta Terra com os anjos e com os seres de outros mundos. Né? E aí, queridos,
acontece uma coisa muito interessante. Vocês viram que Adão e Eva, eles pegaram folhas de figueira para fazerem roupas para si. Porque quando eles pecaram, a glória de Deus que circundava eles saiu, aí eles se viram nus. A glória de Deus os envolvia. Quando eles pecaram, eles perderam aquilo. Então eles ficaram com vergonha da nudez, cobriram-se com figueiras. Mas o que acontece? Deus não queria que eles ficassem cobertos com figueiras. E não é só por uma questão climática, né? Porque o clima naquela época era muito superior e melhor ao de hoje. Mas tem um outro detalhe aqui, ó. Se você analisar Gênesis 3:21, você vê que depois que Deus faz a promessa de que o descendente da mulher, que seria Cristo, esmagaria a cabeça da serpente, para eles entenderem o que isso significaria, aconteceu algo em Gênesis ali 3:21. Diz assim, ó: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Queridos, isso aqui é um indicativo, óbvio, isso não está assim dito de forma escancarada, mas nós temos que aprender também a lermos nas entrelinhas, óbvio, sem colocar ideias no texto. Mas isso aqui, lendo essas entrelinhas, se Adão e Eva foram vestidos com peles, eles participaram de um primeiro sacrifício animal para entenderem, né, que quando o descendente da mulher viesse, ele teria de ter o seu calcanhar picado e até morrer, para que Adão e Eva no futuro e toda a sua descendência pudessem ter vida eterna novamente. Então o Evangelho foi revelado para os nossos primeiros pais, tá? E aí, no livro História da Redenção, página 36, Ellen White tem uma citação muito interessante. Diz assim, ó: ao olhar para a vítima ensanguentada, contorcendo-se na agonia da morte, ele devia contemplar pela fé o Filho de Deus, a quem a vítima prefigurava e que deveria morrer em sacrifício pelo ser humano. Então, nossos primeiros pais não ficaram sem esperança. O Evangelho existe desde a eternidade. Diz Hebreus 9:14 que o plano da salvação, que é o plano da salvação, foi elaborado pela Trindade antes da fundação do mundo. E Hebreus 13:8 diz que Cristo é um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, o Evangelho. Ou seja, o pecado não pegou Deus de surpresa, né? Ele tinha já o Evangelho como uma forma de pagar o preço que o ser humano deveria pagar, que é a morte eterna, mas também mostrar ao universo que quando Satanás questiona as intenções de Deus e coloca a humanidade, além dos anjos, em rebelião contra Deus, ele estava errado. Ok? Na nossa próxima lição, nós vamos entender algo mais sobre a natureza humana. Será uma lição muito importante. Eu peço que você tenha a mente muito aberta, que eu vou explicar para você que a Bíblia não apresenta uma visão dicotomista, ou seja, que separa o homem em corpo e alma, e nem uma visão tricotomista, que separa o homem em três: corpo, alma e espírito. E tem uma outra teoria espírita, né? Que existe corpo, né, alma, espírito e o perispírito, que seria uma membrana que envolve o espírito, tá? Então essas divisões da natureza humana, tanto por parte do cristianismo, de outras religiões mundiais e do espiritismo, não é bíblico. Você vai ver que a Bíblia ensina o holismo. O holismo vem da palavra grega holos, que significa integral. Então a Bíblia ensina que a natureza do ser humano é integral. Para existir vida, todos os aspectos do ser devem estar interconectados. Eu quero que você tenha a visão aberta, coração aberto para a próxima lição. Pode até não concordar, mas assista, acompanhe até o final,
Analise depois na sua Bíblia os textos que eu vou deixar, porque será uma lição muito importante. Compreendendo corretamente a natureza do ser humano, você, obviamente, vai compreender corretamente a doutrina bíblica da salvação em Cristo e da ressurreição dos mortos. E eu finalizo, queridos, indicando para vocês, nós temos a lição da Escola Sabatina, para estudarmos, né, aqui no meu canal no YouTube. Nossos irmãos evangélicos têm a lição da Escola Dominical, nossos irmãos católicos têm materiais nos seus grupos de estudo, né, nossos irmãos espíritas têm a sua forma de estudar, né, as obras de Allan Kardec. Cada pessoa, cada religião tem uma forma de estudar. Nós temos essa aqui, que ao invés de ser uma lição da Escola Dominical, é sabatina, porque nós nos reunimos, mais ainda, no sábado, né, para adoração a Deus no seu dia de guarda, tá? Mas junto com a lição, eu quero te dizer uma coisa. O autor da lição, que é o Dr. Alberto Tim, né, além de um grande amigo, é um grande teólogo, né, que nós temos, ele, além de preparar a lição, ele preparou este livro aqui, tá? Além da Morte, Respostas Bíblicas a Perguntas Milenares. E ele tem 14 capítulos. E cada capítulo equivale a uma lição do trimestre. Então nós teremos 14 lições no trimestre sobre o assunto. E este livro, que não é um livro grande, mas é profundo, né? Ele vai apresentar para você um complemento a mais daquilo que você pode estudar, tá? Então eu recomendo que você adquira não só a lição, mas também este livro. Depois das horas do sábado, tá? Eu recomendo que você adquira só depois das horas do sábado, até porque a CPB, né, ela não vai deixar no site isso disponível para a venda no dia do Senhor, corretamente. Então, depois das horas do sábado, né, você pode olhar o site da CPB. Eu vou deixar o link, tá, aqui na descrição do vídeo. E aí, se te interessar, você adquire este livro, né, para estudar juntamente com a lição. Tá bom? Muito obrigado por você ter me acompanhado. Espero que você também, que é um professor ou professora de escola sabatina, espero que nosso vídeo aí, nosso estudo, tenha dado algumas ideias a mais para você. Eu desejo que Deus abençoe a você no momento em que vai estudar a sua palavra e no momento que você vai apresentar essa palavra para os alunos da sua classe, tá? Fiquem com Deus, um abraço e até a nossa próxima lição.